Olá, olá, boa tarde. Já já vou começar, esperar a professora Ana Silvia chegar. Olha, a Ana Silva já chegou. Já vamos começar nossa live. Ana Silvia. Ana Silvia, oi, Boa tarde, tudo bem? tudo jóia? Até que enfim nossa live saiu. Hum, Primeiro, demorou, mas saiu. é para sair direito, né? Espero eu. Tudo bem? Tudo jóia com você. Tudo ótimo. Deixa eu apresentar aqui. Não estou não estou no meu perfil, né, na minha conta no Instagram. Estamos na conta do BSSP. Então, deixa eu me apresentar um pouco e já te apresento, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Cássio Moro, sou novo professor e coordenador da MBA em Direito do Trabalho Aplicado do BSSP, junto com o Alberto Nemer. Nós coordenaremos esse MBA que vai ser lançado daqui a alguns dias. E estamos aqui fazendo essa série de lives com os professores deste grande elenco do curso que a gente organizou, e um deles que está aqui é a professora Ana Silvia, professora de LGPD. Ana Silvia, que é mestre em Direito do Trabalho, é professora da Uniceub e tantas outras faculdades, e talvez uma das maiores especialistas em LGPD do país. Não é isso mesmo, Ana? Bondade é sua. Esperamos ter feito jus, fazer, na verdade, jus a esses títulos e elogios. Vamos lá, então. Bom, vamos falar do tema logo, né? Deixa eu fazer um merchanzinho para quem não nos conhece. Segue lá, Retrabalho Podcast, que é o podcast meu e do Alberto Nemer, onde a gente traz diversas entrevistas em formato de podcast, desde antes da pandemia, então não tinha live, essas coisas e tal, sobre assuntos diversos e modernos do direito do trabalho. Retrabalho Podcast. Ana, me conta uma coisa. Quando a gente vai falar de LGPD, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não está tratando de uma mera nova legislação sobre algum assunto pequeno. Eu diria até que o assunto é um dos mais importantes da atualidade em todos os aspectos. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando de tratamento de dados, que é simplesmente quando chega uma lei, a gente já tem um movimento que já está há anos já acontecendo, e às vezes nós, da população, nós leigos nessa área de trato de dados, não sabemos nem do que se trata, mas já é uma coisa consolidada. Estamos falando talvez de um dos maiores assets da economia hoje, um dos maiores. É quase que um commodity quando a gente fala de dados pessoais. Afinal, o valor que tem essas informações, ainda que a gente esteja falando de dados simples e tal, quando eles são tratados, eles criam um valor econômico muito grande. Algumas pessoas dizem que os dados pessoais são o novo petróleo. Ou seja, tudo basicamente gira nessa era de informação através de dados pessoais. Então, é algo muito maior do que um tratamento sobre um tema específico, né? A lei de proteção de dados é uma coisa simplesinha, bota o antivírus, alguma coisa e está resolvido. Especialmente para nós que passamos pela fase de construção dessa era da informática, de multiplicação exponencial de trabalho com dados, é uma coisa ainda um tanto quanto estranha, né? Então, quando a gente fala de LGPD, a gente está falando muito mais do que isso, não é isso mesmo? É, perfeito. Primeiro, eu queria cumprimentar todos que estão nos assistindo, aproveitar também e fazer um merchanzinho, pedir para que todo mundo curta a live nesses coraçõezinhos, porque aí a nossa live vai ganhando uma importância maior. Pedir para que o pessoal siga, né? Agradecer também ao pessoal do BSSP, né? Que é o Centro Educacional. Pedir para que todos sigam o perfil, para que conheçam o nosso MBA, que eu acho que tem uma programação incrível, professores super qualificados. Pedir também para que sigam o meu perfil. Então, quem tiver interesse, a gente tem colocado muita coisa sobre LGPD, que é um tema tão importante, tão atual. E como disse o professor Cássio Mouro, quando a gente fala em LGPD, a gente não está falando em mais uma lei, né, dentre tantas que o Brasil já tem, nem numa lei que tem uma repercussão pequena.
A gente está falando, e aí peço licença para citar aqui um professor e grande amigo, também especialista no tema, é o professor Leandro Fernandes, que tem dito por aí, e eu concordo integralmente com ele, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela produzirá um impacto maior no direito do trabalho que o próprio CPC de 2015 e que a reforma trabalhista de 2017, porque ela propõe um repensar, na verdade, das relações como um todo, em especial das relações de trabalho, que é o nosso tema de hoje. Então, a gente está falando de um novo marco regulatório de proteção de dados e um repensar dos direitos de privacidade, intimidade e desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, quando a gente está falando, na verdade, de proteção de dados, a gente está falando de algo muito maior, um direito individual, um direito personalíssimo e a proteção da própria personalidade de qualquer cidadão, né? Não somente do trabalhador, mas de qualquer cidadão de um modo geral, não é isso? Perfeito. É uma lei que tem aplicação em várias esferas específicas, né? Em todas as esferas, na verdade. Então, a gente está falando de um repensar no direito do consumidor, né? Nas relações de consumo, nas relações civis como um todo, e, no nosso caso específico, nas relações de trabalho. Mas é uma lei que não se aplica especificamente a uma dessas relações, mas todas as relações. Até porque elas são, eu vou tratar, eu vou te indagar depois. Eu só estou aqui para te colocar pimenta na discussão. Mais para frente, eu até vou indagar que a própria situação de trabalhador com consumidor acaba se confundindo como vítima da obtenção e coleta desses dados no futuro. Mas vamos tentar procurar um pouco antes as origens da necessidade dessa lei. Um mundo sem LGPD. O que é esse mundo? O que as empresas coletoras de dados tratam? O que elas fazem com os nossos dados? Qual é o grande problema disso e por que nós temos uma lei geral de proteção de dados hoje? A Márcia de Bom, Windsor aí presente, sempre presente. eu O queria Léo até Belo também está aí. aproveitar para cumprimentar a querida Márcia, juíza do trabalho, competentíssima professora, cumprimentar o Léo Belo, que está aqui conosco e que sempre prestigia, dizer Olá. que é um prazer, cumprimentar o Cláudio, que é um grande amigo, o Iago, que foi colega meu, um advogado muito competente lá do escritório, e vários outros que estão aqui presentes. E retornando ao tema, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, e aí até para falar um pouquinho sobre a necessidade de uma nova legislação, porque quando eu tratava do tema, algumas pessoas me indagaram. A Constituição já não protege direitos à intimidade, à privacidade, para que uma nova lei para proteger algo que já vinha sendo, em tese, protegido? E aí eu acho que o que a gente precisa refletir é no contexto atual, qual é a interpretação do direito à intimidade e à privacidade. Porque, de fato, a Constituição traz lá como direitos fundamentais, mas a interpretação que se vinha fazendo, inclusive cito aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, era que o direito à intimidade e à privacidade dizia respeito mais ao direito de ser deixado só, de não ter invadido o seu espaço, a sua correspondência, a sua comunicação, mas não era um direito, ou pelo menos a interpretação que se fazia, porque eu entendo que a Constituição e os direitos nela previstos não devem ter uma interpretação estanque, até por isso essa é a noção, né, de Constituição, enfim, eles devem ser interpretados no contexto atual. Mas a interpretação que se fazia era uma interpretação mais restrita, e, em razão disso, não eram protegidos, ou melhor, não era protegido o uso de dados pessoais com fundamento no direito à intimidade e à privacidade. E aí, o que isso acabava ocorrendo? E aí, até já dando um spoiler, nem sei se pode, mas de um artigo que você escreveu, e eu acho que você... E que vai ser publicado em breve, e que você alcançou de forma perfeita. O que é a utilização atual no contexto do mundo digital, revolução tecnológica, uso maciço de informações? E aí, se a gente parar para pensar, uma informação que eu coloco nas minhas redes sociais, em sites, ou que eu divulgo por WhatsApp ou por e-mail, ela pode alcançar o outro lado do mundo em questão de minutos, em segundos,
se é que assim a gente pode dizer, em razão da fluidez da comunicação. E nesse contexto, os dados pessoais eles se tornam muito relevantes, uma vez que a má utilização desses dados traz prejuízos incalculáveis para aquele cidadão, e aquele que detém esses dados pessoais, no momento em que ele pode conectar essas informações, ele consegue traçar o seu perfil de consumidor, o seu perfil de eleitor, ele consegue desenhar quem é você, e com essas informações, ele detém, como você mesmo disse no início, ele detém um petróleo, né? Um novo petróleo, uma riqueza incalculável. E aí, a partir disso, ele vende essas informações, outras empresas, aquelas que têm maior poder econômico, passam a deter o monopólio dessas informações e aí ter uma vantagem privilegiada no oferecimento de um produto. É possível, até mesmo por meio dessas informações, de certa forma, eleger. Eu acho que eu tive uma pequena queda aqui, retornei. É possível. Bom, então é possível, inclusive, por meio da utilização de dados pessoais, eleger candidatos e até mesmo alterar um sistema ou colocar em risco a própria democracia. Então, um mundo sem regulação de dados pessoais é um mundo sem privacidade, intimidade dos cidadãos, é um mundo em que você não escolhe mais, né? Você não tem escolhas próprias, mas escolhem por você. Citando um filme, Cássio, que recentemente tem tido grande, né? E aqueles que nos assistem, não sei se já assistiram, acredito que todos que se interessam pelo tema já acabaram assistindo, que é O Dilema das Redes. Esse filme traz uma reflexão muito importante, aí tem uma dessas reflexões diz respeito a se você não paga por um serviço ou por aquilo que você está consumindo, na verdade o produto é você. Então, eu acho que é uma reflexão bem importante quando a gente pensa em redes sociais, em informações que a gente oferece na internet de forma livre. Resumindo, né? É isso. Eu coloco dois exemplos aqui. Primeiro, deixa eu dar um oi para a Karina Kashima, minha colega juiz do trabalho no TRT de Campinas, era do Mato Grosso junto comigo antigamente. Que bom que está aqui vendo. Dois exemplos bem simples, né? Digamos, o sujeito vai lá, curte um partido político, curte uma opinião política de algum colega, se manifesta em alguma coisa. Isso forma um entendimento, desde que tratados esses dados em conjunto, que mostram para algum detentor desse dado que, olha, essa pessoa tem tendências a pensar conforme aquele partido. Vamos encher de mensagens a respeito disso. E isso vai retroalimentando ele para que ele forme a opinião dele, até que uma hora ele acaba votando naquele partido que ele só curtiu uma outra coisa, já vai formando a opinião. Eu sou vítima disso também, não na política, mas para quem me conhece sabe que eu sou ciclista de competição. Eu curto e sigo diversos atletas de determinada modalidade do ciclismo, marcas de bicicleta e equipamentos. Eu vou no meu Instagram, naquelas sugestões, só tem coisas a respeito do ciclismo, especificamente daquilo que me interessa. Então, eu sou um baita consumidor vítima disso, de tanto curtir aquelas coisas. E é mais ou menos isso. Isso acaba influenciando no seu senso crítico depois. As informações em mastigadinhas em grande intensidade, até que você se convence daquilo que você tinha uma leve ideia. Então, há um grande risco de manipulação do pensamento do sujeito. E isso, evidentemente, eu acho a grande sacada de se ter uma legislação, e quando você tem uma legislação e ela é muito bem difundida, você cria na população a importância de refletir sobre aquilo. Opa, tem uma lei, por que tem uma lei? Isso aconteceu comigo. Vamos refletir sobre o uso dos meus dados, porque eu, como cidadão, tenho que me preocupar com isso. E acho que essa é a grande inovação de ter uma legislação. Depois vamos analisar se ela qualitativamente é boa, se ela vai atingir seus fins ou não. É mais ou menos isso? É uma criação de uma nova cultura. Eu Exato, acho que uma provocação é uma cultura de proteção de dados, é um repensar das relações atuais sob essa ótica. E aí,
fazendo até uma provocação com base naquilo que você colocou no seu perfil de consumidor, imagine se toda vez que você acessasse as suas redes sociais, entrasse na internet, você recebesse uma série de promoções das mesmas empresas com produtos que são destinados ao seu perfil de consumidor, mas que Percebo. muitas vezes isso nem se trata de promoções. Então, são preços elevados de É, empresas que detêm esse perfil, né, de consumidor seu, e aí, a partir de então, você começa, porque a informação é de fácil acesso, você começa a consumir os mesmos produtos sem saber que, na verdade, nem são promoções. São produtos destinados a você que talvez você nem precisasse ou talvez pudesse ter procurado e encontrado preços mais baixos. Mas aqueles detentores de dados pessoais, eles detêm o monopólio do mercado e, por vezes, acabam quebrando pequenas empresas. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi muitas reclamações de pequenas empresas enquanto clientes, dizendo que é uma lei que vai burocratizar, que vai dificultar a atividade delas e que o custo de implementação é muito alto. E aí, em resposta, eu disse que talvez essa lei viabilizasse a atividade econômica delas. Por quê? Porque se elas não têm condições econômicas de ter acesso a tantos dados, isso facilita grandes empresas terem monopólio do mercado e, por consequência, as pequenas empresas ficarem alijadas da atividade econômica. perfeito. Então, ela acaba, a lei acaba tendo como uma das finalidades aquele princípio neoliberal máximo de regular a livre concorrência, fazer com que essa livre concorrência seja efetivamente justa, né? Perfeito. Até um dos fundamentos da legislação é esse. Inclusive da legislação trabalhista também é esse, né? Impedir que você concorra com um mau empregador que paga errado as coisas e baixe o custo de produção com a legislação. E aí a gente pode pensar também na situação, não sei se já estou me antecipando, tem tanta coisa para falar, e eu confesso para você que eu acabei de sair de pauta de audiência, ainda não fiz aquele roteirinho, mas a gente pode pensar nos reflexos disso nas relações de trabalho. E relações de trabalho não apenas aquele seletista, mas qualquer tipo de trabalho. Não é? Imaginemos, por exemplo, alguém que resolve trabalhar em alguma plataforma dessas milhares de plataformas de prestação de serviço, oferecer seu trabalho numa plataforma, ele, além de ser o prestador de serviço e receber por aquela tarefa, ele também é uma pessoa que está colocando os seus dados naquela plataforma, está entregando os seus dados, dados de rotina, dados financeiros, dados de hábitos que a pessoa tem. Ele acaba sendo, na verdade, não só o prestador de serviço, mas, como você mesmo disse, ele acaba sendo o produto dessa plataforma, por assim dizer. Não pode acontecer isso? Perfeito. Algumas empresas, inclusive, elas ganham mais com a venda desses dados do que propriamente com a exploração de um determinado serviço. Então, na linha do que você disse, trazendo isso até para as relações de trabalho regulamentadas mesmo, não pelas relações de trabalho do trabalho autônomo, mas trazendo isso para a legislação seletista. Imagine uma empresa que tem em seu quadro de pessoal 3 mil funcionários. E esses empregados todos fornecem dados que dizem respeito à sua saúde, em alguns casos, hábitos alimentares, idade, faixa etária. É possível, e aí no âmbito das relações de trabalho, a gente tem acesso desde a fase pré-contratual, passando por toda a fase contratual, a dados do empregado que dizem respeito a toda a sua vida pessoal. Então, recentemente, um cliente meu falou, de fato, se parar para pensar, eu sei sobre os meus empregados coisas que dizem respeito a situações particulares, quantos filhos tem, onde mora, quais são os problemas de saúde, até em último caso, se ele é vítima, a empregada ou não, é vítima de violência doméstica. Então, você tem todo tipo de informação. Imagina que banco de dados precioso para uma empresa, por exemplo, de crédito consignado, porque você sabe qual é o salário dos empregados e se eles estão ou não em necessidade econômica, né, financeira. Você sabe, por exemplo, para empresas de planos de saúde, quais são os empregados e aqueles que mais demandam ou menos demandam. Vocês têm uma série de informações. Então, o empregador, ele não só explora a mão de obra, como também pode vir a explorar os seus dados pessoais para ter uma nova fonte de riqueza.
Certo. Ou seja, você não está entregando só a mão de obra, né? Você está entregando a sua vida para uma exploração comercial diversa daquela que nós temos tradicionalmente, que é a relação de capital versus trabalho. É muito mais do que isso, né? Perfeito. Então, aí me surgem duas questões. A primeira, o que um trabalhador, o que um cidadão, uma pessoa física pode fazer para tentar se precaver disso e como garantir que o seu direito de personalidade vai ser mantido dentro da sua própria esfera. E depois a gente passa para o que uma empresa pode fazer para se adequar a essas normas e não gerar nenhuma ilegalidade que fatalmente pode repercutir negativamente para ela. Bom, em primeiro lugar, eu só queria saber se o pessoal está nos ouvindo tranquilamente. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Eu estou tendo um leve delay. A imagem trava um pouquinho para mim. A Então, se sua imagem... aqueles que estiverem nos ouvindo puderem só responder se eles ouvem tranquilamente. Você está me ouvindo tranquilamente? A minha imagem está boa? Eu estou te ouvindo, a imagem dá umas congeladas, mas a voz está fluindo perfeitamente. Perfeito. Então, se todos estiverem nos ouvindo, eu acho que a imagem vai acompanhando, ainda que com certo atraso. É. Bom, quando congelar uma foto bacana sua, assim, daí eu tiro o print aqui para divulgar depois. eu espero que não sejam aquelas fotos que a gente para de olho fechado, ou para A com aquela maioria tá imagem assim. assim, bem pouco convidativa. Mas, enfim, na linha do que você perguntou, eu acho que você trouxe uma informação e um dado muito relevante. Porque o que a gente quer não é que não possa haver uma comercialização de dados ou que os dados não possam ser utilizados com esse fim. Mas o que se quer é que o indivíduo saiba, ele tenha informações claras, precisas e com todos os dados necessários de qual é a finalidade da utilização do seu dado pessoal, para que ele consinta expressamente com essa finalidade e aí é na linha do, se tem alguém ganhando com seus dados, você quer saber quem está ganhando, eventualmente para decidir se quer ou não que o dado seja utilizado com esse fim. E aí trazendo até um fundamento da lei e um direito que já é um direito do titular, é a ideia da autodeterminação informativa. Você escolhe o que você quer entregar, quais são os dados que você quer oferecer a um controlador, e aí você regula até que ponto a sua intimidade e a privacidade podem ou não ser, né, invadidas, ou melhor, até que ponto as pessoas podem ingressar no seu mundo ou na sua esfera de intimidade e privacidade. Então, pensando por esse lado, o que um cidadão pode fazer? E aí, seja ele consumidor, trabalhador. Primeiro, tem informações claras e precisas a respeito da lei, mas procurar saber em quais são os aspectos, porque alguns dados pessoais, necessariamente, para que as relações possam fluir, e o que a gente quer não é burocratizar e nem inviabilizar as relações. Então, alguns dados pessoais, como a própria lei diz, eles são necessários para cumprimento de obrigação legal. Então, nesses casos específicos, você não pode se recusar a fornecê-los. Outros são necessários para execução e procedimentos prévios à execução do contrato. Outros vão ser necessários pelo controlador para proteção do crédito. Então, a gente tem uma série de bases legais que não só o consentimento. Mas, quando não se enquadrar nessas bases legais, o cidadão deve saber que é preciso que a empresa, o controlador, e aí eu falo empresa, mas o controlador é qualquer pessoa que, natural ou jurídica, de direito público ou privado, que trate dados pessoais. Então, nessa ideia de controlador, é necessário que o cidadão exija da empresa, é uma mudança de cultura, ele exija informações claras e precisas acerca do tratamento de dados e que ele consinta ou não, ou que ele busque os direitos previstos para o titular, que são retificação dos dados, que são portabilidade, nos casos em que é possível fazer a portabilidade. Então, que ele conheça mesmo quais são os seus direitos. E a empresa, e tratando aqui sobre a ótica empresarial, o que o controlador de dados pode fazer? Então, como as empresas devem se adequar? Primeiro, conhecer a legislação.
atender aos seus propósitos, então garantir ao titular de dados que ele vai ter um direito à correção, que ele vai ter um direito à informação, então assegurar, então passa desde o momento em que a coleta dos dados, garantir que no momento em que eu estou coletando, eu vou dar todas as informações necessárias, porque de nada adianta você dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou colher de todas as pessoas que me fornecem dados consentimento. Por quê? Porque se você vai colher o consentimento, mas não dá todas as informações sobre o tratamento, segundo a lei, o consentimento não vai ser válido. Porque a pessoa não consentiu de forma informada, inequívoca e precisa acerca do tratamento. Então, garantir que todas as informações vão ser repassadas, assegurar que quando tiver alguma inexatidão, incorreção, ou quando as informações não estiverem perfeitas, você vai assegurar ao titular a correção dessas informações, assegurar também, e aí isso passa por um processo de repensar as relações para assegurar que, no momento em que o titular exigir de você informações acerca do tratamento, você tenha como fornecê-las de imediato para cumprir, né, o prazo legal previsto na lei, que é de 15 dias. Assegurar também para aquele titular que no momento em que ele quiser não consentir mais com essas informações, você vai eliminar os dados pessoais que estão sendo tratados e por aí vai. É uma nova cultura para assegurar o titular de dados que os dados vão ser tratados de acordo com as finalidades propostas. A boa-fé objetiva, ela assume um outro patamar de responsabilidade nesse caso, né? Que é uma transparência Perfeito. muito mais detalhada, muito mais ampla. E mais do que isso, eu já te pergunto, até você mencionou a fase pré-contratual, entrevista, escolha. Ó, o André Zipper era aqui. Legal ter o André aqui. A obtenção de dados, mais do que isso, a empresa vai ter que selecionar exatamente os dados necessários para colher dos seus pretensos trabalhadores, né? Não vai pegar todos os tipos de dados. Tem coisas ali que ela não tem nem o porquê de perguntar naquelas fichas. O trabalhador lá, o candidato tem aquela ficha lá que pergunta tudo da vida, tipo sanguíneo, preferência, religião, estado civil. Tem dados ali que são extremamente desnecessários de serem buscados pela empresa, não é isso? Ela tem que tomar um cuidado mais com isso. Time de futebol. Se for time de futebol, por exemplo, se o candidato escrever que é coxa, que nem o André Zipper, ele está demitido, não vai ser contratado. Não tem jeito. Não precisa mais informar, né? Não precisa mais passar a vergonha de falar que torce para o Coritiba. Não é isso mesmo? Perfeito. Você André trouxe fica bravo aqui. Um dos principais princípios que, para mim, regem a legislação, que é a transparência. Não que o princípio da transparência não já estivesse presente em todas as relações, mas é levar o princípio da transparência a outro patamar. Então, é preciso que a gente trate a ideia da boa-fé e da transparência de forma mais responsável. Então, assim, eu vou ter que abrir quais são os dados que eu trato, qual é a finalidade, quais são os motivos. Eu vou ter que abrir as minhas operações de certa forma. É claro que a lei resguarda o sigilo comercial, industrial, mas eu vou ter que garantir ao titular que ele vai saber o que eu estou fazendo com os dados dele. E mais, na linha do que você colocou, já que a lei diz que eu sou responsável pelo tratamento desses dados e posso vir a responder junto com o operador, mas já que eu sou responsável pelo tratamento de dados, eu vou ter que repensar se eu estou colhendo mais dados do que o necessário. Porque imagina a seguinte situação: a lei diz que, e aí também pensando na ideia da finalidade, eu só devo exigir os dados necessários para atingir aquele fim específico. Nessa linha de minimização, e além de exigir somente os dados necessários, aqueles dados vão ser tratados de acordo com uma finalidade pré-determinada. Nessa linha, a empresa vai ter que repensar essas relações, especialmente aqui no nosso tema relações de trabalho, para parar de tratar mais dados do
que se fazem necessários, já que ela vai responder no caso de vazamento de dados, já que ela vai responder no caso de tratamento inadequado dos dados. Se eu respondo por isso, para que eu vou ter um banco de dados que não me aproveita em nada? E aí, na linha do que você disse, na fase pré-contratual e na fase contratual, as necessidades são diferentes. Eu preciso saber na fase pré-contratual se aquele candidato está capacitado para a vaga que eu estou oferecendo. É necessário, nessa fase, saber qual é a aparência física do candidato? E aí eu faço essa pergunta porque pode ser que, a depender da situação, se faça necessário. Os casos são raríssimos, mas eu entendo que em algumas situações essa exigência pode ser compatível com a vaga. Na maioria das situações não são. Então, para que eu vou exigir daquele pré-candidato, né, do candidato à vaga de emprego, foto? Para que eu vou exigir, por exemplo, que ele me diga filiação, estado civil, se isso nada tem a ver com o perfil da vaga a ser ocupado? Estou partindo do pressuposto geral, porque se a gente for olhar, em alguns casos, talvez o estado civil possa ter relação. O que a gente vai ter que pensar é: são necessários os dados? É a primeira pergunta. Na fase pré-contratual, eu vou exigir dados que se fazem necessários. Na fase contratual, os dados são outros. Então, por exemplo, enquanto eu disse que na pré-contratual talvez não se faça necessário saber dados que dizem respeito à filiação, número de filhos, estado civil, na fase contratual, esses dados são necessários para qualificação no contrato de trabalho. Então, eu acho que propõe essa mudança de cultura, até mesmo daquelas empresas que funcionam como captadoras de mão de obra. Então, aquelas empresas que se propõem a selecionar currículos. Uma empresa procura uma outra e diz assim: olha, eu vou abrir uma vaga para auxiliar administrativo e preciso de perfis. Eu preciso também tomar cuidado com essa contratação de empresas. Por quê? Se a empresa abre uma vaga em seu nome, e aí suponhamos que o seu nome, a sua empresa é muito renomada, então ela atrai um perfil muito qualificado. A vaga paga um salário muito alto. Aí ela abre uma vaga de empresa, de trabalho, né, de emprego, para um perfil muito qualificado, mas na verdade ela quer utilizar todo aquele banco de dados depois para outras empresas. Então é preciso tomar um cuidado também com a contratação dessa empresa para que essa empresa resguarde todas as informações necessárias para que a finalidade específica seja cumprida, porque senão a empresa se aproveita do seu nome para captação de dados, né, para coleta de dados para outras finalidades. E aí, eventualmente, as empresas podem acabar até respondendo juntas, a depender do que for feito com aqueles dados pessoais. Então, é um repensar mesmo dessas relações. Agora, eu estou pensando agora como aquele advogado do diabo. A empresa descobre que ela tem um monte de dados lá de seus empregados e quer fazer a coisa direito, mas talvez obter alguma vantagem financeira com esses dados sem violar qualquer questão normativa. Ela pode fazer isso? E vou mais longe. O trabalhador descobre, afinal, nós falamos que os dados hoje são o novo petróleo. É praticamente uma commodity, embora seja individualizada para cada um. O Big Data consegue fazer disso quase um commodity. O próprio trabalhador verifica que isso pode obter alguma vantagem financeira. Tanto o trabalhador quanto empresas podem lucrar com essas informações ou não? Perfeito. Sob a minha visão, eu entendo que sim. Mas como que eles vão lucrar com essa informação? Tendo toda a informação de forma transparente. Então, a empresa te oferece um perfil de uma vaga específica, mas aquele perfil é de um alto cargo, de um alto executivo, e até mesmo as informações pessoais, os dados pessoais daquele alto executivo podem ser interessantes para propaganda da empresa. As pessoas que trabalham nela podem ser tão relevantes quanto o próprio nome. Então, ela quer se utilizar dos seus dados pessoais para chamar atenção, para ter uma imagem interessante para a empresa. Empregado e empresa combinando, e aí a ideia do consentimento. Um consentimento com todas as informações necessárias,
deixando de forma transparente qual é a finalidade, e aí a lei diz claro e inequívoco, é possível que, na minha visão, que o empregado consinta. Mas o que é importante aqui, Cássio? E eu acho que foi interessante você chamar a atenção. Esse contrato de trabalho, a empresa já sabendo disso, ela não pode colocar uma cláusula lá no meio daquele monte de cláusulas de um contrato de trabalho. Por quê? Porque a gente tem que presumir, e eu sei que não são em todas as situações, mas a presunção do direito do trabalho é da hipossuficiência das partes. A presunção é de que o empregado contrata porque ele só dispõe da sua força de trabalho, ele está numa situação de necessidade, digamos assim. Então, para que você consiga demonstrar futuramente uma prevenção, a ideia do compliance, para que você consiga demonstrar futuramente de que houve um consentimento e o consentimento foi claro, inequívoco e sabia para qual era a finalidade, o ideal é que isso venha num instrumento apartado ou numa cláusula bem específica e delimitada, a fim de demonstrar que o empregado sabia, tinha ciência e consentiu com a utilização dos seus dados pessoais, inclusive para fins econômicos. Entendi. Eu estou pensando mais aqui, é possível, por exemplo, nós termos convenções coletivas criando parcelas pagas de direito para o trabalhador como algum direito sobre esses dados fornecidos no futuro, será? Ora, os funcionários que fornecerem seus dados têm direito a uma parcela na admissão ou em algum momento do contrato pelos dados que são entregues à empresa? Isso se aplica, será algum dia? Eu acho que assim, a nossa lei, uma vez que ela não regulamentou as questões sob a ótica das relações de trabalho, ela não trouxe nada sobre isso. Mas se a gente for procurar respaldo no regulamento europeu, né, de proteção de dados, no GDPR, que é a sigla utilizada, ele mesmo traz no artigo 88 a possibilidade de convenções ou acordos coletivos regulamentarem questões que dizem respeito à proteção de dados. Então, trazendo essa realidade para nós, eu entendo que sim, que é possível regulamentar questões que digam respeito à proteção de dados por acordos ou convenções coletivas. Então, nessa linha, é possível, até porque isso beneficia o trabalhador. Eu achei até que quando você começou a pergunta, aquele pensamento mais impulsivo, quando você começou a perguntar, eu achei que você ia perguntar se era possível acordos ou convenções coletivas já trazendo essa prévia autorização de utilização de dados. Aí, nesse aspecto, eu entendo que não, porque a lei diz que o consentimento ele deve ser destacado, claro, inequívoco, e aí um consentimento geral, um consentimento dado, né, em nome do sindicato, né, assim, em nome dos trabalhadores, mas sem ser específico por cada trabalhador, eu entendo que iria ferir o disposto na legislação. Mas nesse caso, um consentimento, uma vez que ele consentiu dizer que existe uma parcela em decorrência da utilização de dados que vai ser revertida para ele, é uma ideia interessante. Mas eu até vou mais longe, que eu estou pensando alto aqui, né? A convenção, então, ela me parece, ao invés de ficar pleiteando aquelas mesmas parcelas antigas e que não representam nenhuma vantagem financeira, né? Um adicional que, na verdade, só vai dividir a fatia do bolo anual em mais uma parcela. Sindicatos já poderiam estar muito mais antenados com a proteção, garantindo, por exemplo, um maior esclarecimento de onde vão ser os dados. Ou seja, o trabalhador tem que fazer uma cláusula individual, como você bem destacou, desde a contratação e a cada período e a cada dado fornecido. Pode receber uma remuneração pelos dados que são fornecidos. Enfim, o sindicato poderia atuar em frentes muito mais importantes do que aquelas que ele já vem negociando há muito tempo como automáticas, praticamente. Isso afeta, inclusive, a própria forma de negociação do sindicato. Sindicatos poderiam encontrar também, inclusive, empresas... Eu até já vou tentar me antecipar a uma pergunta do Zipperer, mas até mesmo em convenções relativas a empresas de tecnologia que trabalham, que manipulam esses dados, já pode haver uma negociação coletiva que proteja esses trabalhadores e que talvez repercute num ganho para eles. Perfeito. Na linha das suas reflexões / pergunta, eu acho que é um momento em que o sindicato ele pode assumir um protagonismo. Então, os sindicatos buscando, né, fazer com que a categoria passe
a ser mais ativa, que os próprios trabalhadores se unam, filiem-se ao sindicato, é um repensar, inclusive, das relações sindicais, porque é uma legislação que não traz particularidades para as relações de trabalho e que o empregador e o empregado estão em busca de segurança jurídica. Então, assim, esperamos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados possa trazer alguns parâmetros no que diz respeito a algumas questões da legislação, mas os sindicatos também podem e devem atuar de forma ativa para estabelecer, como você disse, por exemplo, quais são a forma de trazer esse consentimento para dar segurança jurídica para o empregador. Eles podem trazer algumas balizas na utilização de proteção de dados que a lei não especificou, trazendo especificamente para as relações de trabalho, essas balizas de utilização de dados. E aí, até citando de novo um grande amigo, né, o professor Leandro Fernandes, ele diz que os dados pessoais sempre foram objeto de negociação. Então, acordos e convenções coletivas sempre negociaram dados pessoais em maior ou menor medida. Agora, o que se fará é uma negociação sob a ótica da legislação, até mesmo para trazer esse viés econômico. E, com isso, fazer com que os trabalhadores possam reconhecer que o sindicato atua de forma ativa, aqueles que não têm ainda, não depositam a sua confiança nessas entidades, possam repensar as suas relações. Então, eu acho que é um momento, sim, de protagonismo sindical, ou se não é ainda, né, se eles não descobriram, deveria ser, porque vai ser muito importante. E aí, qual foi a pergunta? Até me perdi já. O André Zipper fez uma pergunta, já falando da área dele lá, que é a intermediação de trabalho. Como fica a coleta, ou a captação, como ele chama, de dados pelas plataformas de intermediação de trabalho? Tem alguma regra específica para essas pessoas que prestam serviço nas plataformas? Infelizmente, não tem uma regra específica para as relações de trabalho, que é aquilo que a gente falou, né? A lei, no artigo 3º, ela clama a sua aplicação a toda e qualquer operação de tratamento de dados, mas não traz as especificidades. Eu acho que, se eu não me engano, em 3 passagens, a lei faz referências a algo que diz respeito ao trabalho, demonstrando, inclusive, que essa lei se aplica às relações de trabalho. Mas nessas plataformas, e aí a gente pode citar, inclusive, uma decisão recente sob a ótica lá do GDPR, que foi em relação ao Uber, que se utilizava, os trabalhadores ingressaram com uma ação para saber do Uber quais eram os dados pessoais que eram tratados deles e como eles eram utilizados. Porque percebeu-se que, por meio dos dados que eram coletados das corridas e que eram oferecidos pelos próprios trabalhadores, alguns trabalhadores eram priorizados em corridas em detrimento de outros. Então, o que os trabalhadores queriam? Saber como esses dados pessoais eram utilizados e, sob a ótica da lei, essa é uma interpretação, ou melhor, uma exigência perfeita. Porque se os meus dados pessoais, tudo aquilo que é colhido das corridas, por exemplo, por meio da... E aí até citei, não deveria, mas a gente vai falando, né? Porque é uma ação que foi movida pelos trabalhadores em decorrência do Uber, mas falando de todas as plataformas de transporte. O trabalhador tem o direito a saber e a plataforma tem o dever de mostrar como é utilizado os seus dados, qual é a finalidade de utilização. Não é que não possa ser utilizado com essa finalidade, mas as regras precisam ser claras e informadas. Então, essa foi uma ação que foi tida como emblemática e foi muito noticiada, porque os trabalhadores queriam saber como seus dados pessoais eram utilizados. Então, na linha da intermediação da mão de obra, as plataformas precisam colher, nos casos em que a lei não tem uma base legal que possa enquadrar, o consentimento no momento em que colhe as informações, e precisam dizer àqueles trabalhadores qual é a finalidade específica, colher um mínimo de dados possíveis para atingir aquela finalidade, e por aí vai. Aí você cria uma situação, olha que situação absolutamente técnica e necessária. Vamos supor que a associação de motoristas de Uber ou motofretistas, o que tem, vai negociar com uma dessas plataformas, há o empecilho de não poder abrir o
o algoritmo, que tem um segredo industrial ali, mas tem a obrigação de informar todo o caminho e todo o tratamento desses dados dos próprios usuários ou dos trabalhadores. Então, um sindicato, uma associação tem que ter um nível de técnico altamente avançado, né? Vai ter que ter um representante que estude lá em Stanford para descobrir como é que funciona toda essa plataforma. Não somos nós apenas juristas do trabalho que vamos negociar uma cláusula dessas, vai mostrar um algoritmo para a gente ficar lá como bobo ali. O que é isso, né? Pois é, recentemente teve até uma dessas empresas também de intermediação de mão de obra no que diz respeito ao transporte de passageiros, que informou que as corridas estavam sendo gravadas para a segurança dos passageiros. E aí as pessoas vieram com aquela indagação. Posso ter, né, sob a ótica do motorista e dos passageiros, ter a corrida gravada? Então, assim, já tentando. E aí, todas as relações já passaram a ser pensadas sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. Em alguns casos, eu acredito que a segurança ou outros motivos justifiquem o tratamento de dados, mas a gente precisa tomar cuidado para que seja tratado o mínimo de dados necessários para atingir aquela finalidade. Imagine uma gravação de uma corrida, né? É mais ou menos aquela coisa que você fala um produto, tá o CI do lado, você começa a receber já cartazes lá e de links para você comprar aquele produto. Imagine o que pode acontecer numa conversa, numa corrida e tudo mais. São dados extremamente valiosos ali. Tem que ver uma transparência nisso. Difícil, né? Uma transparência e uma adequação, né? Utilizar somente para a finalidade que foi previamente informada e que a pessoa consentiu com a utilização, né? Aí eu te pergunto, quando a gente fala de tratar dados, qual é a amplitude desse trato desses dados? Como se define isso? A própria lei tem uma definição de tratamento de dados, né? Voltando um pouco para isso. Sim, claro. O artigo 5º da lei define o que traz vários conceitos. E aí eu acho que nesse ponto a lei ela é muito técnica, então, assim, até a gente reconhece o mérito da legislação que traz o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que é controlador, o que é operador. Então, todos esses conceitos que a gente tratou aqui estão dispostos no artigo 5º. E a operação de tratamento de dados, eu acho que é um conceito muito relevante, porque a gente fica com aquela sensação de que tratamento de dados é o fornecimento e a coleta dos dados. Mas tratamento envolve do início até o fim. Então, eu estou dizendo que é coleta, transferência, arquivamento, até o momento em que você elimina os dados. A eliminação dos dados pessoais é uma operação de tratamento protegida pela legislação. Então, até mesmo para eliminar, a eliminação deve ser feita sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, quando eu falo em operações de tratamento, são operações que são feitas em meio digital, e aí a gente ficou falando aqui de contexto tecnológico, a gente ficou falando aqui de plataformas digitais, e trazendo toda essa revolução tecnológica, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica ao meio físico e ao meio eletrônico. Então, a gente tem que pensar nas operações de tratamento que são feitos naqueles arquivos nossos de antigamente, que a gente entra lá e passa aquelas pastas, aqueles montes de papéis, tem até muitas empresas atualmente optando por digitalizar tudo, porque entendem que no momento em que você digitaliza, você consegue estabelecer mais mecanismos de proteção. E aí a importância de não só operadores do direito, né? Não só nós, advogados, mas também operadores de tecnologia trabalhando em conjunto para assegurar a aplicação e implementação da lei. Mas tem empresas que também pensam o contrário. O papel é mais fácil eu guardar, é mais fácil eu prender num arquivo e trancar e colocar mecanismos de segurança físico, porque o papel não está sujeito a hackers. Então, eu vi, implementando a Lei Geral de Proteção de Dados, dois pensamentos muito distintos. Empresas dizendo que é mais fácil digitalizar tudo e eliminar o papel, porque aí eu estabeleço uma série de mecanismos de proteção digitais, e empresas achando que o velho e bom papel é mais fácil de guardar, enfim, é mais fácil de proteger. Não sei, né, na linha de pensamento de cada um. Fato é que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a operações de tratamento de dados feitos em meio físico e eletrônico. Então, eu vou ter que tomar um cuidado, não só com as operações que
e com todos os dados que eu forneço ou que eu coleto por meio eletrônico, mas também, Cássio, sabe aquele dado que você chega lá na portaria de uma empresa e aí você diz assim, seu nome completo, você preenche aquela fichinha para atender um cliente e aí a secretária pega aquele papelzinho e arquiva numa pasta. Tudo isso é uma coleta de dado pessoal sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados e deve receber o tratamento que a lei destina a esses dados pessoais. Eu sempre me preocupei com isso. Você vai num prédio comercial lá no seu médico. Você para na portaria, você tem que dar seu RG, endereço, sua foto, eles tiram para você entrar no prédio. O que vão fazer com aquele dado que está num computadorzinho, normalmente sem antivírus, sem nada, e para onde vai? Aí você vai 2 meses depois lá, não tem mais o teu cadastro. Não é isso? Vai ter Eles de foram novo. eliminados, perfeito. É de 3 em 3 meses, elimina, você ficou muito tempo sem vir. E mais, algumas vezes, a depender do prédio, você ainda dá o seu dado biométrico na cancela para entrar no prédio. Isso, né? E aí, se a gente for olhar, até então você falou nome completo, RG, foto, em alguns casos a foto, né? Mas a gente estava falando até então de dados pessoais, mas no momento em que você dá a sua digital e a importância desse dado pessoal, a lei já classifica esse dado pessoal como dado pessoal sensível. Então, o controlador que recolhe esses dados precisa pensar em como armazenar e proteger os dados que ele está coletando. Esse dado é importante? Talvez para a segurança das pessoas e do próprio prédio. Mas se ele for importante, se ele for realmente necessário, ele precisa ser protegido como tal. Deixa eu fazer uma pergunta prática agora de ordem de trabalho. Lá no Justiça do Trabalho, a gente faz um acordo, pega dado de conta corrente, CPF, fica na ata, ali salva o documento público. Isso pode ou não pode? Pois é, o que acontece? E aí a gente estava refletindo sobre isso, e até estava refletindo sobre isso com o ministro Douglas, ministro do TST, e competentíssimo professor. A gente estava refletindo sobre o sigilo dos processos, porque eles contêm muitas informações pessoais. E aí a gente se depara com um grande conflito, porque em um dado momento, essas informações podem trazer algum tipo de prejuízo para os seus titulares. Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque se eu coloco um processo todo sobre segredo de justiça ou em sigilo, isso atrapalha, inclusive, a própria jurisprudência. E aí, pensando eu aqui como advogada, para mostrar para você como que tem um dissenso jurisprudencial ou como a questão é interpretada de uma maneira diferente. Então, o que nós vamos ter que repensar? Será que é possível, em alguns casos, trazer o sigilo dessa ata? Ou até anonimizar os dados? Ou utilizar esses dados e não deixá-los disponíveis? Nessa situação que você deu do acordo, talvez não seja necessário que esses dados constem na ata. Talvez a gente pensar em, né? Porque alguns dados realmente eles são necessários para o processo para fins de decisão. Sem eles, você não consegue decidir adequadamente e eu não consigo recorrer. Mas dados de um acordo talvez não fossem necessários os dados que dizem respeito, estou falando, a contas, né? Não aos dados que são públicos, mas dados que dizem respeito a contas, ou talvez até valores, não fossem necessários constar na ata. A gente podia desenvolver um mecanismo, não sei, estou refletindo aqui, um mecanismo paralelo, ou até mesmo que esses dados fossem de acesso somente das partes. Esses dados não se tornassem públicos. E depois que cumprido o acordo, esses dados já podem ser deletados. Ou isso. Ou isso. Ana, a gente está chegando no fim, já tem uma limitação de horário. Me conta uma coisa. A gente está elaborando um módulo, você vai presidir e vai dar aula de um módulo sobre LGPD nessa nossa MBA. Vamos abordar isso, vamos abordar a conduta da empresa. Fala um pouco sobre isso. Pois é, vamos abordar isso. Então, assim, aproveitando até para divulgar o nosso MBA, que está incrível. O André, que esteve aqui conosco e fez essa pergunta, é professor. Tantos outros nomes tão relevantes que eu tenho a honra de integrar este corpo docente, ser coordenado pelo Cássio e pelo Nemer. Nós vamos abordar isso. Então, eu vou trazer o conceito de controlador, de operador, titular de dados. Vamos falar sobre até os fundamentos
fundamentos da lei, os princípios, trazer lá, dizer por que que essa lei existe, a inspiração europeia, que eu acho que é importante, porque as autoridades europeias de proteção de dados têm várias decisões emblemáticas e muitas delas aplicadas ao direito do trabalho, às relações de trabalho. Então, isso são fontes do direito, né, para fins de decisões internas nossas. Então, é preciso conhecê-las. A gente vai trazer a aplicação no âmbito das relações de trabalho. Então, quais são o tratamento de dados que é feito na fase pré-contratual, na fase contratual, trazendo isso para a fase pós-contratual, porque a gente pensa assim, então vou eliminar, acabou a relação, eu vou eliminar. Quais são as consequências? O controlador ele pode precisar desses dados no momento em que ele vai se defender num processo judicial, arbitral ou administrativo. Então, quando que ele vai eliminar? Porque em alguns casos parece simples. Ah, então eu vou guardar os dados, acabou o prazo prescricional de 2 anos, eu elimino. A gente tem ações meramente declaratórias, que não prescrevem. Temos ações que dizem respeito a doenças ocupacionais que vão surgir posteriormente, então não estão nesse prazo. Então, a gente vai ter uma série de desdobramentos que vão requerer um conhecimento profundo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e que, mais do que isso, abre uma porta incrível para um novo mercado de trabalho dos operadores do direito. Exato. Então, LGPD aplicada ao direito do trabalho, aplicada ao direito do consumidor, e ao direito penal. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de mercado de trabalho e é uma área específica que todos precisam conhecer, sejam controladores, operadores ou titulares de dados pessoais. E nós, juristas, temos que dominar isso. Bom, Ana, muito obrigado, foi bacana. O tempo é curto, porque o tema é muito extenso, serão 30 horas lá no módulo, vai dar para abordar bem. Alguém perguntou que é um MBA em Direito do Trabalho Aplicado, todo em EAD. Nos próximos dias a gente vai fazer o lançamento, isso é só uma prévia do que há por vir. Muito obrigado a todos. Lembrando, o Alberto Nemer estava aqui também, coordenador, também fundador do Retrabalho Podcast. Sigam lá Retrabalho Podcast, e também vai ser professor dessa pós. Muito obrigado a todos. Karina, Thalie, um abraço para você também. Ana, muito obrigado. Ficamos por aqui hoje. A live vai ficar gravada no Insta da BSSP. Sim, em EAD, 100% em EAD. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço a vocês todos. Ana, um beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Beijo.